Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Nesse vídeo eu vou contar a história de uma mulher que viveu em nossas vidas por 92 anos. Viveu inúmeras fases da história do Brasil e teve a vida dela marcada também por fases diferenciadas. Uma rainha, uma diva que superou as adversidades de sua história e reinou soberana em uma vida que daria um livro. Aliás, deram 2 livros. Um escrito por José Loureiro e o outro por Zeca Camargo, que nos conta a história de uma mulher de uma vida única, poderosa e inspiradora. O meu país é meu lugar de fala. Vamos mergulhar na vida de uma das maiores artistas da música brasileira. 9 décadas de histórias de superação que continua inspirando as novas gerações. A carreira da Elza foi um grito que continuará ecoando para todo o sempre. Pensando a minha, a sua, a nossa africanidade. A Elza Soares nasceu em 1930, no Rio de Janeiro, na favela de Moça Bonita. Filha de uma lavadeira e de um operário, estreou no universo musical cantando com seu pai, que tirava as horas de folga para tocar violão e cantar com a filha. Quando Elza Soares nasceu, Getúlio Vargas estava iniciando um longo período de domínio do território brasileiro. Era chamada Era Vargas. O rádio era o principal veículo de comunicação e o samba, que anteriormente tinha sido combatido, passou a ser remodelado e utilizado como elemento da ideologia oficial. Cai a figura do sambista ligado ao desemprego e ao malandro e surge a figura do sambista trabalhador, do operário, e das rodas de samba como lazer nas horas de folga do trabalhador. Mas voltando à história da Elza Soares, uma menina que carregava latas d'água na cabeça. Se você tá achando que grande parte do Brasil não tinha água encanada, você tá certíssimo. Meus queridos e minhas queridas, quando a Elza levantava a lata d'água para colocar na cabeça, ela gemia e emitia sons. E aí ela descobre uma potência extra, que ela carregou consigo desde sempre, o sketch. Técnica vocal utilizada por Louis Armstrong e Ella Fitzgerald, que ela não conhecia e que emitia por conta da situação em que ela vivia. E que até hoje identifica a voz marcante da nossa rainha. Uma infância pobre, e ela contou que às vezes ela tinha que espantar os urubus para pegar a comida do lixo. Ela se casou aos 13 anos de idade. Foi assim, ó. O pai dela encontrou ela se enroscando com um homem no meio do matagal. Achou que era uma cena de abuso, mas não era. Na prática, ela tentava se desvencilhar do rapaz, mas o pai não entendeu e obrigou a menina a se casar. Não demorou muito e ela passou a subir o morro com uma lata d'água na cabeça e um filho na barriga. Ela conta assim pra gente, ó. Quando o João Carlos nasceu, eu tinha 14 anos. Eu sabia que ele era meu filho, mas pra mim ele era mais um boneco. Um boneco diferente daqueles de pano que eu tinha, um boneco de verdade, mas um boneco para eu brincar. Foi um casamento tumultuado. Ela teve uma filha sequestrada. Ela tinha que roubar comida do sanatório que ela trabalhava para dar de comer aos filhos. Mas quando ela descobriu que ela tinha uma voz legal para cantar, foi uma luta para convencer o marido e a família que ela poderia cantar. Porque naquela época, ser artista era muito mal visto. Em 1953, para apagar os remédios do filho que estava doente, ela resolveu participar do programa de calouros do Ari Barroso. Ela entrou usando Maria Chiquinhas e, como ela pegou emprestado um vestido da mãe que era maior do que ela, para ajustar o vestido ela usou alfinetes. Quando ela entrou no palco, a plateia inteira riu, debochando dela. E o Ari Barroso olhou para ela e disse assim: "De que planeta você veio, menina?" Ela respondeu: "Do mesmo que o seu." E aí ele perguntou: "E que planeta é esse?" Ela respondeu na lata: "O planeta Fome."
calou a plateia e soltou a voz dela. No meio da canção, o Ari Barroso disse: "Aqui está nascendo uma estrela", e abraçou aquela menina, e ela terminou de cantar abraçada ao Ari Barroso. Depois desse dia, toda vez que ela subia no palco, ela levava um alfinete nas vestes dela para não esquecer da origem dela. Não devemos esquecer das nossas raízes. Depois do programa de calouros, ela começou a procurar lugares para ela cantar. Mas o sucesso só veio em 1960 com a gravação do primeiro disco, que estourou nas paradas de sucesso e eternizou a voz dela na música Se Acaso Você Chegasse. Você chegasse no meu chateau e encontrasse aquela mulher que você gostou. Um sambalanço, gênero musical dos primeiros anos de carreira desta nossa querida musa inspiradora. A gente também está saindo da Era Vargas e entrando num período que é chamado de República Liberal. E aí, a bossa nova reinava soberana no cenário musical brasileiro. Meus amores e minhas amoras, esse é um período democrático de otimismo político e econômico. Construção de Brasília e a promessa de um país com maiores benefícios para a população de baixa renda. Aqui também começa a carreira internacional da Elza Soares. Ela realizou turnês pelo mundo inteiro. Na Argentina, o empresário dela deu maior calote nela. Para conseguir passagem para voltar para o Brasil, ela teve que trabalhar fazendo diversos shows. Inclusive, não conseguiu voltar para o enterro do pai dela. Mas o conservadorismo reinava soberano no território brasileiro. O racismo e o machismo eram destilados como se fossem verdades absolutas. E a vida dela sempre foi marcada por essa triste realidade da nossa sociedade. Por diversas vezes, por conta do racismo, ela foi impedida de divulgar o trabalho dela. Gente, ela perdeu 2 filhos para a fome e o marido para a tuberculose. Quer dizer, para a falta de grana para fazer o tratamento. E ela ainda tinha 5 filhos para ela criar. Mas a barra mais pesada que ela enfrentou foi ao lado do jogador Garrincha, o grande amor da vida dela. Ela era uma mulher, como se dizia à época, de parar o trânsito. E se tornou madrinha da seleção brasileira de futebol. E entrou na vida do craque de pernas tortas, quando ambos eram estrelas solitárias. Ela, viúva desde 1959, tinha um namorado e 3 discos de sucesso. Ele, o ponta-direita do Botafogo, colecionava 2 títulos mundiais e 9 filhas do seu casamento. A princípio, um romance clandestino, mas a imprensa não deixou barato e divulgou o romance dos 2. Quando o romance veio a público, a tradicional família brasileira se achou no direito de julgar o amor e a dor do outro e se posicionou contra o romance. O jogador largou a esposa e assumiu Elza após a Copa do Mundo. Nesse momento, ela foi criticada e julgada pela mídia e por todo o país. O amor deles foi marcado pelo julgamento social, pela violência doméstica e pelo alcoolismo do Garrincha. E na turbulência política da década de 60, a Elza fez um jingle para o governo do Jango e cantou no comício da Central do Brasil. E aí, em 1964, vamos ter um golpe militar e o Brasil vai viver os chamados Anos de Chumbo. Uma ditadura que vigorou por 21 anos. Um regime autoritário marcado por prisões, torturas, além de muitas outras violências. A sociedade começou a perseguir a cantora e o jogador com ameaças e xingamentos. Garrincha sofreu um acidente. Embriagado ao volante, ele bateu na traseira de um caminhão. O carro capotou 3 vezes. A mãe de Elza faleceu neste acidente. Em entrevista, a Elza diz assim, o homem que eu amava tinha matado a minha mãe e eu não conseguia sentir raiva. Parece que tinha uma pedra de gelo dentro de mim.
Eu só lembrava da história do Mané, de tudo que já tinha acontecido na vida dele. Tanta tragédia, tanta coisa tinha dado errado e agora mais essa. Eu é que não ia condenar ele por isso. E mesmo com tudo isso, a imprensa e a ditadura não deixavam ela em paz. Os discos dela eram quebrados em público nas emissoras de TV. E o que ela fez de errado? Ela amava um homem que rompeu seu casamento para viver com ela. Eles sofreram uma perseguição frenética da ditadura. Chegaram a metralhar a casa em que eles viviam com as crianças. Por conta disso, ela teve que sair do Brasil. Eles foram para a Itália, onde moraram por um tempo. Quando ela voltou da Itália, a Clara Nunes, amiga pessoal dela e que ela tinha apresentado para a gravadora, estava fazendo muito sucesso e virou uma grande estrela. Não tinha espaço para ela. Elza rompeu com o Odeon, pediu para encerrar o contrato e vai para uma gravadora menor. Começa uma fase de menor visibilidade na sua carreira artística. E ela, na sua grande preocupação em reabilitar o Garrincha, fez uma promessa. Prometeu raspar a cabeça se ele parasse de beber. Ela raspou a cabeça e ele continuou bebendo. No auge do desespero, ela prometeu para ele: eu vou te dar um filho homem. Ela engravidou e ele parou de beber. Quando a criança nasceu, um menino, o Garrincha levou 2 dias para chegar até o hospital e visitar mãe e filho. Chegou com um lindo buquê de rosas azuis e completamente embriagado. Em 1982, ela se separou do Garrincha. E segundo ela, em decorrência de agressões, ciúmes, traições por parte dele e do alcoolismo. Mas ele foi o grande amor da vida dela e ela sempre defendeu ele. Ela dizia que ele era um homem doce, sensível e que se transformava com a bebida. E dizia que ela não brigava com ele, mas com o álcool que ele ingeria. Ele morreu de cirrose hepática 1 ano depois de Elza Soares pedir o divórcio. Ela viveu um período muito sombrio. Sem trabalho, negligenciada no mercado e vivendo um grande luto. Entrou em depressão, apelou para as drogas, chegou a se apresentar em circos e quase aceitou o emprego de babá em uma creche. Ela pensou em desistir da sua carreira artística. Mas ela tinha amigos. Gente, amigos é tudo na nossa vida, não é verdade? E foi Caetano Veloso que a trouxe de volta para o mercado artístico. Em 1984, eles gravaram juntos a música Língua. Ela voltou a ter seu nome falado na imprensa, mas neste momento ainda não conseguiu voltar a ser um grande sucesso. Em 1986, nova tragédia. Ela perdeu outro filho. Garrinchinha foi fazer uma visita na cidade do pai. Quando voltou, o motorista que dirigiu o carro estava embriagado. Bateu o carro e caiu em um rio. O menino de 9 anos foi projetado para fora do carro. Quando retiraram o carro, o corpo do menino estava embaixo. Ele morreu afogado. Nesse momento, gente, o Brasil vivia o que a gente chama de abertura política. Após grave crise econômica e pressão popular, a ditadura militar estava chegando ao fim. Em 1985, iniciamos um período de normalidade democrática e estabilidade econômica. E a Elza, gente, ela foi uma concentração extraordinária de energia e de talento no organismo da cultura brasileira, como nos disse Caetano Veloso. Ela passou uns anos nos Estados Unidos e só voltou a ter destaque a partir de 1997, quando ela grava o álbum Trajetórias, gravando de uma forma maravilhosa a música O Meu Guri, do Chico Buarque. Ele um dia me disse que chegava lá. Olha aí, olha aí, olha aí. Ai, é o meu guri.
No ano 2000, ela foi premiada como a melhor cantora do milênio. Em 2002, o álbum Do Cox Até o Pescoço garantiu a ela uma indicação ao Grammy. O lançamento desse disco impulsionou numerosas e talentosas turnês pelo mundo. A música A Carne se tornou um símbolo contra o racismo. Ela vai diversificando a produção musical dela e se conecta com a música eletrônica e com o rap, que ressaltavam o balanço e a voz rasgada que ela tinha. Ela caiu do palco, fez uma cirurgia em 2014 e passou a ter problemas para se locomover. Em 2015 lança o álbum A Mulher do Fim do Mundo. Uma nova fase na carreira dela que a coloca como uma diva de uma geração que não viveu as décadas de 70 e de 80. Foi a consagração definitiva da nossa rainha. Uma linda, uma querida, uma mulher maravilhosa. Ela pediu para cantar até o fim na faixa título do álbum e denunciou a violência contra a mulher. Na sequência, ela lançou Deus é Mulher, outro álbum politizado e com várias mulheres como compositoras. O último álbum lançado em vida foi Planeta Fome. Ela sempre fez questão de estar perto e de trocar experiências com novos artistas. Ah, e não posso deixar de falar, tem uma longa relação com o carnaval. Principalmente com a escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, a escola do coração dela. Foi também uma das primeiras mulheres a sair como intérprete na Sapucaí. Gente, 2 dias antes dela morrer, ela gravou um DVD no Teatro Municipal de São Paulo. A morte dela foi tranquila, principalmente quando a gente compara com a história turbulenta de vida que ela teve. Ela estava em casa, com familiares, um empresário, quando ela disse que não estava se sentindo bem. Um tempo depois, ela disse: eu acho que eu vou morrer. Faleceu no dia 20 de janeiro de 2022. 39 anos exatos após a morte do grande amor de sua vida, Mané Garrincha. Uma carreira de altos e baixos. E um final marcado por um período de glória, uma apoteose, que a consagrou como a grande artista que ela sempre foi. Meus amores e minhas amoras. Algumas pessoas conseguem vencer a miséria, o preconceito e despontar como grande sucesso e compartilhar o seu potencial. Mas a gente tem que sonhar com um país onde a miséria e o preconceito não barre o crescimento dos indivíduos. E para que as pessoas possam exercer livremente sua trajetória de vida e o seu potencial de forma ética, justa e segura. Gratidão por você ter assistido meu vídeo até esse momento. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Se cuidem. Cuidem daqueles que vocês amam. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchauzinho!